Olá, hoje nós vamos refletir acerca do capítulo 1 do livro do profeta Daniel. A Bíblia hebraica, ela agrupa os profetas conhecidos como maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias, e todos os outros considerados também menores, Amós, Miqueias, Jonas, Abacuque, que são chamados de profetas menores, agrupados com o nome de profetas posteriores. A maioria dos estudiosos acham e pensam que o primeiro profeta bíblico é Moisés. Mas há indícios de que o primeiro profeta na Bíblia foi Abraão. Então, já na pessoa de Abraão nós temos algumas características dos profetas. E esse movimento chamado profetismo é um movimento que vai trazer uma nova forma de Deus se comunicar com o seu povo. Veja bem, nós temos nas profecias que pensar que essas profecias não eram dirigidas apenas a um indivíduo. Geralmente, com poucas exceções, uma profecia é dirigida a um indivíduo. Na sua maior parte, as profecias eram dirigidas a um coletivo. E essas profecias, elas são determinantes para a manutenção da aliança de Deus para com o seu povo. Esses profetas desempenharam um papel considerável em levar ao povo de Deus e também às outras nações a vontade do soberano Senhor, aquele que é supremo Senhor e cuja providência ele se fez revelar através dessas profecias. Bom, no capítulo 1 nós temos algo inusitado. Você que está com a sua Bíblia, abra ela no capítulo 1, nós vamos entender a vontade de Deus para nós através dessas profecias, através principalmente do que fala a palavra no capítulo 1 do profeta Daniel. Muitos estudiosos não consideram Daniel um profeta. Essa é uma discussão tem sido levantada há muito tempo, porque Daniel parece não profetizar, segundo esses estudiosos, o que nos deixa algumas dúvidas. O nome Daniel significa julgamento de Deus, basicamente isso, não dessa forma tão incisiva, mas julgamento de Deus. Daniel é da tribo de Judá, descendente da tribo de Judá. Daniel é uma pessoa que em todo o livro aparece como alguém muito inteligente, muito sábio, e o livro circula ali no período do 5º século antes de Cristo. Quando nós olhamos para o capítulo 1, nós percebemos que esses primeiros capítulos são históricos, são simples, fáceis de entender. O restante dos capítulos é um pouco de profecia, pontos obscuros, difíceis de entender, mas não impossível de ser entendido. O tema principal do livro de Daniel é a soberania de Deus. Em sua providência, aprove a Deus colocar na história de Daniel a sua vontade para o seu povo.
E o versículo 1 começa dizendo que foi no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e os sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Bom, é importante nós frisarmos que o foco dessa reflexão será o versículo de número 8. Nesse versículo de número 8, há uma afirmativa muito pertinente, que diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu vou ler na versão King James. Você sabe que há várias versões da Bíblia, e algumas versões usam a expressão porção de manjar. Outras versões, como a Revista Corrigida Fiel, a NVI, e algumas outras usam a expressão iguaria. E a palavra iguaria, ela é entendida como algo relacionado a uma refeição fina, algo requintado, uma iguaria. Então, para os padrões linguísticos modernos, principalmente aqui no Brasil, a expressão iguaria não representa o que o texto realmente quer dizer. Primeiro, porque no texto original nós temos a percepção de que a palavra que aparece ali é porção, porção de comida, porção de pão. E por que isso é importante? Daqui a pouco nós vamos ver. Por exemplo, a King James diz assim em versículo 8: Porém Daniel propôs no seu coração que não se contaminaria com a porção de alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Gosto dessa expressão usada nessa tradução, porque ao ouvir a leitura do capítulo 1, ao ouvir pregações, ao ouvir reflexões devocionais no capítulo 1 de Daniel, nós temos a leve impressão de que, na verdade, as pessoas precisam ficar longe das iguarias que o mundo oferece, e geralmente essa é a aplicação dada. É lógico que as iguarias que o mundo oferece, que não estão debaixo da vontade de Deus, devem ser evitadas. Mas o texto ele quer falar algo mais profundo do que isso. De outra forma, somos levados a pensar que devemos nos manter longe dos grandes pecados, aqueles que afloram a vontade humana, aqueles que fazem com que o ser humano tenha um desejo incontrolável. E geralmente os pecados direcionados a essa iguaria é o sexo, a traição, o adultério, a pedofilia, a ganância que leva ao roubo, a prostituição. E geralmente, quando as pessoas ouvem esse tipo de relato, elas são levadas a pensar que
uma iguaria talvez esteja longe do seu alcance, ou que é muito fácil você resistir às grandes tentações da vida, porque Daniel resistiu a uma grande tentação, conforme algumas reflexões, algumas pregações enfatizam que Daniel não se contaminou com o banquete real, o banquete geralmente relacionado ao que o mundo oferece, o banquete das drogas, o banquete da prostituição, e a limitação nesse contexto pecaminoso não nos permite aprofundar no que realmente deve ter acontecido na vida de Daniel. Irmãos, eu quero convidá-los então a que nós reflitamos nesse texto. Algumas coisas que nós precisamos enxergar nesse texto é o contexto, 5º século antes de Cristo. E deve ser lembrado que a mensagem do Senhor para o 5º século antes de Cristo é a mesma para essa pós-modernidade. O que acontece durante o reinado de Joaquim é o mesmo que acontece durante o governo deste mundo. Os governos desse mundo. Ali Judá foi sitiado, o povo de Deus foi sitiado. As consequências disso está no fato de que não só o povo foi levado cativo, mas também os utensílios da casa de Deus, diz o versículo 2, foi levado. Os vasos da casa de Deus, para a terra de Siná. E interessante é que aqui a palavra diz para a casa do Deus de Nabucodonosor. Trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus, o Deus de Nabucodonosor. De sorte que esses primeiros versículos nos lembra a expressão dominação. Ali houve uma dominação não apenas religiosa, mas também cultural em cima do povo de Deus, representados por Daniel e seus amigos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam representando e representam nesse texto a nossa situação caótica. Veja, as pessoas, e é proposital que eu fiz esse vídeo de camiseta regata, porque muitos vão assistir esse vídeo e na mente dessas pessoas é pecado usar a Bíblia com camisa regata ou ler a Bíblia de camisa regata. Pessoas que têm um pensamento focado nos grandes pecados. Pecados são, como eu já relatei no início, aqueles pecados escandalosos. Mas essas pessoas esquecem que a afronta a Deus não está elencada apenas nos grandes pecados. Há muitas pessoas que condenam o adultério, mas que vivem falando da vida do outro, que vivem desejando para o outro algo negativo e acham que estão numa posição superior de espiritualidade. Então, aqui nesse texto, nós somos, irmãos, levados a pensar a partir do versículo 4 e 5, uma expressão que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos. Na Bíblia que eu estou usando, a expressão do versículo 5 é porção diária de alimento. Essa sentença, porção diária de alimento. A Bíblia NVI traduziu por porção diária de comida. A versão Revista e Atualizada traduziu por ração diária das finas iguarias do rei. Como eu disse no início, iguarias não é uma expressão muito exata aqui.
O que eu gostaria de pensar, irmãos, é que aqui Daniel e seus amigos estavam passando por um momento de privação da sua liberdade. É muito ruim quando nós ficamos privados da nossa liberdade. Mas onde está a nossa liberdade? Nossa liberdade não está no fato de ficar trancafiado numa cela, trancafiado num castelo, numa fortaleza, como estavam Daniel e seus amigos. Não está sinalizado no texto que liberdade é apenas quando você não pode ir e vir, como diz a Constituição brasileira. Mas liberdade está no coração e na mente. Provavelmente mais na mente do que no coração. Isso significa que a liberdade de ir e vir acontece aqui. Olha, eu tenho ouvido pessoas falando, eu gostaria de ir na igreja. Olha, pessoas que eu sei que não gostam de pisar o pé na igreja e não fazem esforço nenhum para pisar o pé na igreja há muito tempo. Pessoas que eu fico observando. Como pode alguém que passou o ano de 2018 praticamente todos sem fazer um esforço de louvar ao Senhor, de fazer um esforço de cantar ao Senhor, agora chorar porque não podem ir à igreja, se é que se pode ir à igreja, se a igreja somos nós. Gosto de pensar que Daniel e seus amigos estavam longe da casa do Senhor, mas algo que me chama a atenção é a fidelidade de Daniel, a fidelidade daqueles servos de Deus. Eles não deixaram de comer a iguaria. De acordo com o texto, não parece que Nabucodonosor os tratava tão bem. Eles tinham uma porção diária, é algo básico, algo para não se morrer de fome. A comida dos tempos antigos basicamente era pão, água e vinho. Basicamente era isso. E aqui nós temos algo que me chama a atenção. Ao pesquisar esse texto no hebraico, conforme a Bíblia foi escrita, a impressão que nós temos ao ler é que Daniel e seus amigos, principalmente Daniel, recusou o pedaço de pão diário, um pedaço de pão e o vinho para acompanhar aquela comida. Não era um banquete. Muitos estão enganados achando que não roubar os fazem simplesmente filhos de Deus. O não prostituir, o não adulterar, o não matar. Geralmente as pessoas leem esse versículo achando que Daniel fez uma grande coisa, porque ele não participou do banquete real. Não, ele era um escravo. Ele estava ali. É claro que a história mostra que ele vai se destacar ali, mas nesse tempo, ele simplesmente recusa uma porção suficiente para que ele não morra. Não me parece que o rei ofereceu um banquete ou comidas excelentes preparadas para Daniel e seus amigos. Não me parece. O que me parece é que ele simplesmente recusou o básico que atingiria a sua fé. O básico que tiraria ele do caminho, debaixo da proteção de Deus em termos de providência. A quebra da aliança. Agora, muitos quebram a aliança por pouca coisa.
Não são muitas pessoas que cometem aqueles pecados escandalosos, mas são muitas as pessoas que têm escorregado nos detalhes. Deus aqui nos chama para os detalhes, para as coisas pequenas que tiram a nossa comunhão. E eu quero convidar você a prestar atenção nessas coisas pequenas, nesses detalhes pequenos. É melhor ficar com fome, é melhor passar privação do que quebrar aliança com Deus em termos de fidelidade. É isso que Daniel nos ensina. É por isso que o versículo 8 diz: porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção de alimento do rei. Que no versículo 5 diz que ele determinou aquela porção de alimento. E aquela porçãozinha de alimento, que eu imagino que não era muito, né? Foi o suficiente para mostrar a sua fidelidade. O versículo 10 diz assim: e o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo, meu senhor, o rei que determinou o teu alimento e a tua bebida. Pois por que deveria ele ver nossas faces pior, nas vossas faces pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Aqui o chefe dos eunucos ele fica temeroso, porque o rei desmanchando aquela teoria de que Daniel foi posto para ele um banquete do rei. Não, banquete do rei ele nunca entrou, pelo menos nesse texto aqui. O rei disse que para eles era para dar aquela porção de comida, aquela porção básica de comida. E é no básico que Deus quer nos provar. É no básico que Ele quer fazer com que o nosso testemunho soe alto dentro da Babilônia. Nós não temos diante de nós apenas um mundo que oferece um banquete, mas tem um mundo que oferece o básico. O inimigo tem pego pessoas, tem laçado pessoas com coisas pequenas, com coisas básicas, não apenas com banquetes. Muitos têm sido arrastados para banquetes, mas muitas pessoas têm cedido, têm trocado o Deus verdadeiro de Israel pelo Deus babilônico. E precisamos então pensar que eu e você, nós precisamos fazer como fez Daniel. Daniel rejeitou o básico. Daniel passou fome para manter sua lealdade. Não foi preciso enfeitar muito. Você não pode, nesse tempo em que você deve estar privado de adorar junto, de ter uma comunhão, você não pode se deixar seduzir pelos apelos babilônicos, os apelos de Nabucodonosor. Você tem que continuar sendo adorador, não importa o que está acontecendo. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas ele não abandonou a sua raiz. E a sua raiz era que ele era um judeu, ele era um israelita, ele era um filho de Deus, e ele entendeu a provisão de Deus. Ele entendeu a doutrina da providência de Deus aqui. Ele sabia que Deus está no controle, que Ele é soberano. Então, não foi preciso enfeitar muito, nem mesmo tentar seduzir Daniel com comidas requintadas. Nesse texto, o básico, a porção básica de comida e de bebida, foi o suficiente para que Daniel permanecesse fiel. Ele não abriu mão do básico. Ele não abriu mão daquilo que é lógico. Ele não cedeu à tentação daquilo que é, como as pessoas dizem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Querido irmão, querida irmã,
A grande ilusão que nós temos é que nós só caímos em tentação quando somos tentados com um grande banquete. Este banquete é sempre imaginado como pecados graves, sexo, drogas e rock and roll. Mas a igreja brasileira perece porque seus membros, em suas maiorias, cedem à tentação das pequenas coisas. As pessoas estão afundadas em pecados que elas acham que não são tão importantes. Aquelas que parecem pão dormido. Não vou comer. Não. Você não deve comer nenhuma porção dedicada aos ídolos. Nenhuma porção, por pequena que seja. Você deve dizer não aos banquetes, mas também deve dizer não ao pão. Aquela pequena coisa oferecida com más intenções por Nabucodonosor. Pecado vai muito além daqueles pecados que você acha escandaloso. Pecado não é só o adultério, o roubo. Pecado não é só o homicídio. Pecado também são pequenas coisas que você sabe que desagrada a Deus. Pensamentos, palavras, atos, coisas que você sabe que ninguém está vendo. Coisas que você sabe que Deus, como estava de olho em Daniel, Ele está de olho na sua vida. E esse é um tempo de você reatar conserto com Deus. Colocar de volta o anel. Deixa Deus colocar de volta o anel no seu dedo. E que Deus te abençoe.